Muito bem, meus amigos, aqui está o livro Bereshit, que é o princípio, origem. Nós vamos traduzir no capítulo 6, no verso 6, tá? Vamos lá? Vainahem Yavet Kit Asan et Hahadam Ba'eretz Vayatseb. Embaixo, El levou. Traduzindo, Vainahem Yavé, arrependeu-se Yavé, ou Senhor, que Asav, por ter feito et Hahadam, o homem, Va'aretz, ou Va'eretz, sobre a terra, por sobre a terra, tá? E isso lhe pesou, tá? Vayatseb, El levou, isso lhe pesou no coração. Muito bem, meus amados, Pastor Joimar com vocês, aqui no canal Pregador Cristão, trazendo aí a parte final da nossa aula, a imutabilidade de Deus. Essa leitura inicial foi o texto em hebraico, no original, do texto de Gênesis 6, verso 6. Traduzimos para mostrar que ali o texto é realmente a palavra arrependimento, mas nós temos que interpretar essa palavra. Tudo bem, então? Vamos para a nossa aula. Muito bem, meus irmãos, então, continuando com a aula sobre imutabilidade de Deus, Pastor Joimar com vocês, trazendo mais uma aula para nossa satisfação na presença do Senhor. Lembrando, você que não é inscrito aqui no canal do Pregador Cristão, por favor, se inscreva e também deixe o seu like, compartilhe com mais 5 pessoas, para que nós possamos trabalhar juntos na divulgação da doutrina reformada, na evangelização. Tudo bem, então? Então, nossa aula sobre imutabilidade fala agora a respeito de que Deus não pode mudar. É claro que quando eu falo sobre Deus ser imutável, não estou dizendo que Deus não se movimenta, ou que ele é um ser estático. Já falamos sobre isso nas primeiras aulas, e eu quero sempre lembrar você disso. Não estou dizendo que Deus não se movimenta ou não é um ser que age. Ele age o tempo inteiro. Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus se movimenta. O que nós falamos nas aulas é que Deus não muda o seu decreto. E Deus não altera, os seus desígnios. Deus não altera os seus desígnios. E Deus não tem aquela sensação do homem de fazer algo sem pensar e depois retroceder. Embora hajam textos que afirmem que Deus se arrependeu, por exemplo, nós vamos ver agora. Nós temos que interpretar esses textos, tá, à luz da própria Escritura e o que ela afirma sobre Deus. Vamos lá então? Vimos nas aulas anteriores que os sentimentos em Deus não altera como nos anjos e como nos homens, tá? Então não existe um dia em que Deus ama a você e outro dia ele acorda e fala, não gosto mais de você, agora eu te odeio. Não existe um dia em que Deus amanheça de mau humor com relação aos seus eleitos ou que resolva fazê-los sofrer. Eu sei que em muitos lugares é pregado que Deus ele é um Deus vingativo, está sempre querendo fazer um mal para aquele seu servo que por algum motivo foi infiel. Então Deus não é um ser vingativo, embora ele tenha a vara da disciplina. Mas isso não é com rancor no coração, mas sim com amor, como o pai disciplina os seus filhos. Então, Jeremias 31:3, nós já lemos, eu quero fazer um retrospecto, diz, com amor eterno eu te amei. João 13:1, tendo amado os seus que estavam com ele, amou-os até o fim. Então Jesus amou os seus discípulos até o final. Claro, Jesus sabia que eles iriam correr quando os soldados do Sinédrio chegassem para prendê-lo. Mas mesmo assim, João diz que ele os amou até o fim. Não ficou com raiva, não ficou com amargura e com ódio. Salmo 100, verso 5.
a sua misericórdia dura para sempre. Isto é, o sentimento de Deus não é como o sentimento dos homens, que se não são recíprocos nas suas relações, as relações se rompem. Você trata uma pessoa bem, e a pessoa não te trata bem de volta, fica te desprezando de volta, é claro que você vai romper essa relação com ela. Você não vai ser mais amigo dela na mesma proporção. Então, Salmo 119, 89. A sua palavra permanece no céu. O céu aqui é sinônimo de perenidade, de constância, de algo que não se pode ser demovido, não pode ser demovido. Então, a palavra de Deus, ela é eterna e ela é imutável. Assim como os céus têm seu ciclo ordenado e orquestrado por Deus, assim também Deus é imutável. Se a sua palavra é imutável, ele também o é. Então, agora, ele é imutável no seu conselho. Então, neste ponto, afirmamos que a vontade de Deus nunca jamais muda. Este é um dos pontos que encontramos mais resistência ao explicarmos para o meio evangélico que Deus não muda. Jó, no capítulo 23, verso 3, afirma: se ele resolveu, quem o poderá dissuadir? O que deseja, isso fará. Então, Deus não pode ser demovido da sua resolução. Por que, reverendo, ele não pode ser demovido? Porque Deus não erra. Deus não tem conclusões precipitadas sobre aquilo que ele fez. Deus não tem cálculo errado no seu pensamento, na elaboração do seu decreto, que tem que ser corrigido depois. Então você pega trazendo para o mundo dos homens, os homens tomam decisões que depois precisam ser revogadas. Juízes tomam decisões que depois precisam ser derrubadas por outros juízes de instâncias superiores ou internacionais. Com Deus não é assim, porque Deus não erra, nem faz injustiça, nem age de forma imatura. Tá bom? Agora, passagens que mencionam mudanças no comportamento de Deus. E essas são as mais polêmicas que nós vamos tratar aqui. Tá bom? Então, nós iniciamos com a passagem de Gênesis, capítulo 6, verso 6. Tá com a Bíblia em mãos? Então, dê uma olhada. Já abriu? Então o texto diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Nós vimos no início, na abertura da nossa aula, tá? Então, vai na Ren e a Vé. Isto é, arrependeu-se aqui tem a conotação de Deus se mostrar em contrição, tristeza profunda. Isso é porque, conforme Calvino também nos diz, Deus fala a nós como a ama fala aos pequeninos, com uma linguagem maternal. Então a mãe, uma ama, uma cuidadora, uma babá, fala com a criança com uma linguagem que ela possa entender. Assim também Deus fala conosco dessa mesma maneira. Então arrependeu-se, tá? Yahvé, o Senhor, de ter feito o homem na terra, aponta para o pecado do homem, mas não uma mudança de comportamento no interior do ser de Deus. Lembremos, o decreto está pronto desde antes da fundação do mundo e é desenrolado na história. Deus não se arrependeu do decreto que ele fez. Se ele se arrependesse, recapitulando, era sinal de que ele teria feito um decreto errado na eternidade enquanto estava sozinho. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não teriam calculado bem a criação do homem. Entendeu? Deus não pode errar. É o que a Bíblia diz. Então, a linguagem é: o homem foi tão profundo em seus pecados, ficou tão fora da vontade de Deus, que ele tem que entender que isso desagrada profundamente a Deus. Então a linguagem é: arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. Jonas,
Capítulo 3, verso 10. Viu Deus o que fizeram, o arrependimento dos ninivitas, tá? E como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu. A palavra é Elohim Vainahen, lá no texto hebraico. Isto é, do mal, o Senhor se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então, mais uma vez, Deus prometeu um castigo para a cidade de Nínive. Jonas, contra gosto e contra vontade, foi levado até as praias de Nínive, entrou no território, percorreu a cidade de má vontade, pregando a palavra de Deus, que Deus ia destruir aquela cidade. Alguém ouviu, avisou o rei ficou sabendo, conclamou um jejum, e todos vestiram pano de saco e cinza, se arrependeram de coração, porque a palavra de Deus é poderosa, não é a altura da voz do pregador, que faz com que haja movimento, tá, em Deus, ou na ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Depois eu falo sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, tudo bem? Então, trazendo arrependimento. Então, o texto diz que se arrependeu o Senhor do mal, que tinha dito que lhes faria. Então Deus ameaçou, e através desta ameaça, aqueles que estavam destinados para a salvação foram salvos. Foi um evangelismo. Não é isso que nós fazemos no evangelismo? Nós pregamos, falamos sobre o fim que Deus tem para este mundo, e também o fim que Ele tem para quem ouve a mensagem e acata com o coração. E então as pessoas tomam decisões, mas as decisões são tomadas na eternidade. Jesus diz: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. Então vá guardando essas informações. Então nós temos alguns significados aqui que eu quero destacar para você, em algumas conjunções na língua hebraica que são apresentadas para a tradução deste texto. A palavra está certa, tá? A palavra é arrependeu porque a linguagem que ele quer usar é esta, tá bom? Então ela significa o estado de alguém arrependido, se consolar, simplesmente arrepender ou mesmo sentir remorso. Também encontra sentido de conforto ou ser confortado. No Nifal, por exemplo, né? Estar sentido, sentir pena de alguém, se compadecer, estar em estado de lamento, sofrer um pesar no coração. Pode ser tido também como confortar, ser confortado ou aliviar-se. Sentimento de alívio. Aqui, nós sempre vemos a tradução como alguém que está contrito, entristecido, tá? Por causa de algo. Então, Deus não se arrependeu porque tinha feito algo que não tinha programado, mas Ele está mostrando tristeza com o estado deplorável que o homem atingiu, inclusive lá em Gênesis e também na cidade de Nínive. O Senhor Jesus depois fala sobre isso, tá? Que os ninivitas, aquele povo que se arrependeu, lá na pregação de Jonas, eles vão se assentar à mesa com Abraão. E inclusive vão julgar os fariseus e os saduceus no dia do juízo. Então, Provérbios 11:20. Vamos ver alguns textos que falam a respeito de mudanças no relacionamento, tá? Então, 11:20. Abomináveis são para o Senhor os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Passagens que mostram aparentes mudanças, porque alguns argumentam, mas na Bíblia a gente vê Deus mudando. A gente vê Deus com ira, a gente vê Deus tratando as pessoas com alegria. Então são casos de relações de comportamento pactual.
onde Deus mostra que o homem que segue o seu pacto, tá, tem a seu favor. O homem que não segue seu pacto tem a sua desaprovação, tá? E a sua ira. Então os dois textos trazem acima a verdade por meio de contraste da mudança nas relações que Deus tem com as pessoas. No caso, os perversos de coração versus os que andam na integridade. Entre os mentirosos e os que agem perfidamente, tá? E os que andam na verdade. Em ambos os casos, Deus se comporta de forma diferente nas relações pactuais, como já falamos. Isto é, no pacto da criação e no pacto de redenção. Todos os homens devem andar com integridade diante de Deus. Não é dever só do crente. Você vê pessoas acusando os crentes em casa, entre a família ou no serviço. Ah, você não é crente, você não pode mentir. Ninguém pode mentir. Ninguém pode roubar. Ninguém pode matar. Tá bom? Porque todos devem obediência às leis de Deus. Todos devem obediência às leis de Deus. Então, nas relações pactuais, Deus cobra, claro, do crente, mas também Deus cobra daquele que não é crente, que não conhece a Deus, e vai sempre cobrar, tá bom? E às vezes, quando não há conversão, ele cobra com o inferno. Então, Salmo 18, 26 e 27. Então, você que tem a Bíblia aberta aí, por favor. Então, Salmo 18, 26. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Estão vendo a relação pactual? Então, Deus, com aquele que é puro, ele se mostra puro. Com a pessoa que desobedece, com o perverso, ele é inflexível. Como eu falei anteriormente, às vezes levando ao inferno. Asaf diz sobre o ímpio: tu os pões em lugar escorregadio. A ideia é uma encosta de serra, de falésia, cheia de lodo. Então o ímpio anda no lodo, numa rampa. A qualquer momento ele pode cair no abismo para sempre. Então, nós vimos a relação pactual que mostra a mudança de Deus e a resposta de Deus para a má atitude e para a boa atitude. Mas não tem nenhuma mudança no interior dele. Ele já predispôs, antes da fundação do mundo, como ele ia tratar com cada um, com o bom e com o mal. Não há mudança no seu ser. Então varramos da nossa mente a ideia que Deus é um ser estático, que ele não se move. Por imutável, nós estamos falando que ele não tem mudança dentro do seu ser, dessa natureza, nem para melhor, nem para pior. É hábito na teologia, conforme Berkhoff, falar de Deus como o ato puro, sempre em ação. A Bíblia ensina que Deus entra em multiformes relações com os homens. Por assim dizer, ele vive a vida com eles. É por isso que lá no Antigo Testamento, em Isaías, nós vimos que o pronome Imanu, tá? E a palavra El, o substantivo El, que é Deus conosco. Imanu, conosco, El, Deus. Immanuel, Deus conosco. Deus, ele age e vive no meio do seu povo e no meio do mundo. Não se mistura com o mundo, como também já vimos aqui. Mas ele, sendo o Senhor do mundo criado e todos os mundos criados, espiritual e físico, ele entra em relação com eles. Foi por isso que ele acorrentou os anjos no abismo. Se Deus fosse estático, os anjos se rebelariam e Deus ficaria parado. Mas não é assim. Ele tem movimento. Ele responde. E ele respondeu naquele caso com o encerramento deles em abismos e trevas e algemas eternas. Tudo bem? Indo agora para o final, há um argumento de que Deus ele se move e ele muda de atitude, inclusive mudando o seu ser. E alegam isso em que Deus, no Antigo Testamento, assim pensam e falam alguns, que Deus ele agia como Pai, depois ele agiu como Filho no Novo Testamento e depois como Espírito. É claro que é uma falta de entendimento a respeito da ontologia de Deus, do Deus triuno.
Então Deus não muda em seu ser. Ele sempre agiu no Antigo Testamento. Inclusive o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Não na forma, claro, como ele age no Novo Testamento, depois da vinda do Filho. Não depois que é designado o Paráclitos, o advogado, tá bom? O nosso Consolador. Não dessa forma. Mas para se converter no Antigo Testamento, também é necessária a ação do Espírito Santo. Preste atenção, jamais houve conversão sem a ação do Espírito Santo na regeneração do coração de alguém. Jamais. Sabe por quê? Porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, desde que da queda de Adão. Tá bom? Então, continuando, por isso que é importante ler a Bíblia. Antes de tudo, ler a Bíblia repetidamente. Já leu 3 vezes? Leia 10. Já leu 10 vezes? Leia 30. É muito importante isso para o seu conhecimento. Crescimento espiritual. Eu conheço uma irmã, não é pastora, não é missionária, e ela estava lendo a Bíblia de trás para frente. Já tinha lido muitas vezes, e ela estava lendo a Bíblia de trás para frente. Ela falou feliz para mim: pastor Joimar, estou lendo a Bíblia agora, de Apocalipse vou ler até a Gênesis. Parabéns, bela atitude. Continuando com a aula, né? Então, no caso, a encarnação não produziu mudança no ser de Deus, nem no Filho, nem no Deus Filho, tá bom? A mudança não é em Deus, para encerrar, mas nas relações que ele tem com os pecadores. Quando esses se arrependem, Deus ele mostra a sua face de misericórdia que sempre teve e sempre terá. A misericórdia de Deus não vai acabar na vida por vir. Então, quando aquilo que Deus decretou é cumprido pelos homens, lá está Deus com sua misericórdia e o seu perdão para o arrependido. Deus perdoa, o homem pode não perdoar. Guarda mágoa, rancor, por maldade, por ciúmes, por vingança interior, por glória pessoal, em punir, né, o culpado. Deus ele traz a punição também, a punição. Deus traz a disciplina para o crente. Para o ímpio é punição, para o crente é disciplina. Mas ele traz o amor e a misericórdia junto com ele. Então, esta é a relação pactual. E esta é a mudança que nós vemos, mas não há mudança no ser dele. Ele designou ser assim. Temos que lembrar que não ocorre uma mudança na ontologia divina, porém é uma resposta à sua criatura que mostra as consequências de viver uma vida rebelde às regras do Criador. Um caso intrigante que nós podemos lembrar é do rei Ezequias, quando é argumentado que Deus mudou a sua decisão com relação à vida do rei Ezequias. Isso é muito interessante. Então, um dos casos mais famosos de aparente mudança em Deus é o caso do rei Ezequias, no texto de Isaías 38. O texto se dá da seguinte forma: Deus, por meio do profeta Isaías, diz ao rei que ele organize a sua casa, o rei Ezequias, porque morrerá. O rei piedoso chora e lamenta diante de Deus a sua morte. Então, Deus ordena que o profeta torne ao rei e lhe diga que havia visto o seu clamor e o seu choro e o seu lamento. Então, resolveu conceder mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. E ainda ordena que ele peça um sinal. E quando o rei recusa por temor, é exortado. E Deus assim mesmo providencia um sinal. Deus mesmo fala: olha, vocês enfadam os homens, ainda querem enfadar a Deus. Então, eu vou dar um sinal. Tá? Ele mesmo providencia um sinal. E o sinal é que o relógio vai retroceder 10 graus, o sol vai voltar. Isso significa que Deus ele tem uma relação com o ser humano. Tá? Olha, mas então Deus não mudou? Então, vamos então ver esse caso rapidamente. Deus faz retroceder o relógio 10 graus, que o sol já estava se pondo. Significa que o homem deve confiar no Deus do impossível e não nos homens para a sua segurança. Mas
A parte que fica aqui em xeque, então, pode Deus ser mudado pela oração de um homem? A resposta é claramente não. Deus não muda, nós já falamos, Deus não muda assim. Deus tem o seu decreto pronto na eternidade, como temos dito desde o princípio. Então não adianta orar? Então não vou mais orar? Não, também não é a resposta certa. Ele já havia ordenado que Ezequias receberia notícia e que daria mais 15 anos de vida para o rei mediante o seu clamor. Então o decreto é feito antes da fundação do mundo, lá na eternidade, tá bom? Não é no tempo. E aí o decreto é que ele vai conceder, mediante o clamor do rei, mais 15 anos. O destaque, claro, é que o rei, sendo ungido de Deus, precisa viver em sua vida uma dependência completa para que o povo e ele mesmo colha vida e bênçãos. Então atente para isso. Nenhuma folha cai de uma árvore, nenhum pardal cai por terra, nenhum fio de cabelo se torna preto ou branco, sem o decreto divino estar em ação, ser colocado em ação. Ele foi feito na eternidade e Deus o desenrola na história. É a mente de Deus, simbolizado lá no Apocalipse pelos 7 selos, é a história sendo colocada em ação. E ninguém morre, por exemplo, fora do dia. Todos, inclusive Ezequias, têm o dia certo para entrar no mundo, se vem como rei, se vem como mendigo, tá? O país em que ele nasce, se é lá em Etocha, se na África, no continente africano, se é nos Estados Unidos, num país, uma superpotência, se é no Brasil, todos têm o lugar certo em que vão nascer. A família certa em que vão nascer. É só você ver o exemplo por exemplo, José e Maria no nascimento de Jesus. Importava que ele nascesse em Belém da Judéia. E Deus movimentou o império inteirinho para que Jesus nascesse em Belém da Judéia. Se estivesse nas mãos do homem, pode ser que Maria falasse, não quero ir não, estou grávida, não vou viajar. E José poderia falar, não vou não, eu vou sozinho, não vou levar minha mulher não. Ou então a criança poderia nascer no meio do caminho, e não em Belém da Judéia. Mas, pelo decreto divino, Jesus nasceu onde deveria nascer, profetizado há milênios, há séculos. Então, todos têm a forma e a hora certa de entrar neste mundo. E todos têm a hora e a forma de sair dele. E já está estabelecido por Deus antes que houvesse mundo. E ninguém pode fazer nada quanto a isso. Nem você e nem eu. Mas o plano de Deus, o plano eterno, é executado na história e ele nos comunica conforme nosso débil entendimento. Então, na nossa visão, há mudanças em Deus, mas na verdade não há mudança nele. Tá bom? A mudança nas relações que nós vemos é nas relações em que nós agimos contra a vontade dele e ele mostra que ele não tolera isso. Mas não houve mudança dentro do ser dele. Muito bem, então? Meus irmãos, qual que é a conclusão da nossa aula sobre imutabilidade de Deus? Mas que proveito eu tenho com isso? O proveito é que Deus, sendo imutável, não vai amanhecer no dia seguinte e te expulsar da sua presença. Aquele que garantiu que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É o Deus que guarda a sua palavra nos céus, imutável, e o seu amor pelo crente não muda jamais. Não importa se você teve um AVC, se você perdeu as pernas, perdeu os rins, se você perdeu o seu dinheiro todo, ele continua te amando e vai te levar até o dia final inteiro para que você o conheça plenamente e viva em sua glória.